Do meu ponto de vista, ganhar dinheiro no consultório é parte que o dentista mais se preocupa quando ele está gerenciando o negócio dele, né? Mas será que é só isso que vai levar ele ao sucesso? É só isso que vai fazer ele ter condições de fazer o negócio dele crescer? Todo dentista que monta um consultório, ele monta, logicamente, na expectativa de ganhar dinheiro, né? Alguns são tão competentes que, mesmo que não faça dever de casa da gestão, vão acabar fazendo isso acontecer cedo ou tarde. Tem gente que consegue tecnicamente estar bem preparado, né, para o mercado de trabalho, ganha referência de professores, ganha referência de colegas, entra no mercado com um certo destaque. Às vezes um professor que já tem um certo destaque no mercado acaba convidando, alguém também que já tem um consultório acaba convidando, e essa pessoa consegue realmente ter um sucesso sem muito esforço, né? Eu digo assim, sem muito esforço, porque na verdade, se ele foi competente, ele cavou isso para ele, né? Mas nem sempre isso acontece. A maioria das vezes o que acontece é que, mesmo que você seja competente, você vai encontrar um mercado que é relativamente competitivo e tende a ficar um pouco mais competitivo, com um bando de dentista muito bom, né? E melhor, e pior, na verdade, muita gente experiente na parte técnica, experiente no próprio mercado. Mas a nossa formação, a verdade é essa, ela não favorece uma leitura de mercado como um gestor, né? A gente não aprende isso dentro da nossa faculdade. E quando a gente começa a olhar isso, ou monta um negócio, ou vive um negócio de alguém, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente precisaria ter tido um pouco mais de atenção nesse sentido, né? Quando a gente monta esse negócio, a gente tem algumas preocupações, como investimento, né? Você vai comprar um equipamento, você vai comprar cadeira, você vai... essas são as maiores preocupações do dentista no consultório. Vai comprar uma cadeira, vai comprar um equipamento de raio-x, você vai comprar um fotopolimerizador. Preocupação em investimento, né? A preocupação em pagar as contas, né? Essa talvez seja a preocupação mais latente, né? A gente vê essas brincadeiras, né? Agora com essa situação toda, né? Que o boleto foi o que foi deixado para trás, né? Por conta da questão dessas leituras de números, né? Dessa doença maluca. E aí tem muito meme, né, dessa questão de boleto. Também é uma puta de uma preocupação, né? E principalmente o recebimento de valor de tratamento, né? Essas são as mais comuns, né? Aquele valor que você às vezes recebe pouco na consulta, mas que você vai converter num valor maior quando você dá um plano de tratamento, né? E eu acho que talvez as coisas que tocam mais a cabeça do dentista são essa forma, né? Como ganhar dinheiro e como gastar menos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Existe um entorno em volta disso que eu acredito que gastar mais e ganhar mais é consequência desse entorno. É como se a gente tivesse um grande iceberg, o que a gente está vendo em cima é venda e economia de custo, e embaixo todo um grande pedaço de iceberg que deveria ser feito para construir a base do seu negócio, né? Então, isso é praticamente um ciclo, é quase um ciclo. Se você cuida apenas do dinheiro, tudo isso vai ficando para trás. De repente, o que vai acontecer? Os pacientes passam a não chegar. Não é sempre assim, né? As coisas podem acontecer de maneira diferente. Mas, via de regra, acontecem assim por conta dessa falta de estrutura, né? Então, normalmente, os pacientes passam a não chegar mais, ou se nunca chegam dentro do seu consultório, às vezes você começou o consultório agora, tem 1, 2, normalmente começa com um parente, depois com um amigo, aí aos poucos vai crescendo as indicações, você vai ganhando paciente, mas quando você não conseguiu estruturar isso de uma maneira correta, isso acaba acontecendo do paciente não chegar na quantidade que deveria chegar. Quando você não monta um negócio e não tem estrutura de venda, você acaba tendo uma taxa de conversão desses pacientes que fazem
uma primeira consulta muito baixa, porque você não cuidou desse entorno, e a gente vai falar desse entorno para você ter clareza, né? Então, geralmente, quando você vende pouco, é porque você talvez não tenha feito todo o dever de casa, de funil de venda, ou funil de marketing, gerar um relacionamento com o paciente, gente, qualquer coisa. Então, esse cuidado que você tem que ter, que você acaba não tendo, que a maioria dos dentistas acaba não tendo, leva a uma quebra de sequência que faz o teu paciente acabar não fechando contigo tratamentos. Então, você acaba tendo, sim, às vezes até um número grande de consultas, mas, sei lá, de 10 consultas que você acaba recebendo, apenas 1 ou 2 acabam fechando realmente. E isso passa realmente por uma falta de estrutura desse cuidado que você deveria ter ao receber seu paciente dentro do consultório, né? E isso é muito consequência do marketing desestruturado, daquilo que você deixou de fazer pensando numa sequência, né? numa forma de vender desde o início, desde o momento que ele passou a ter algum interesse naquilo que você fala e vende, que você fala e promove, até o momento final de venda, que é quando ele realmente topa fazer um tratamento com um valor um pouquinho mais alto, né? E quando esse marketing está desestruturado, você acaba não afetando apenas o seu paciente, você acaba afetando a você, porque você acaba não tendo uma noção clara do que você deve fazer, né? Um plano de marketing, ainda que seja uma coisa muito incipiente, já é muito bom para que você faça a coisa do jeito certo. Mas não só os seus pacientes acabam sofrendo com isso. Sofre você e sofre também os seus colaboradores, né? Geralmente, quando não se tem uma clareza do que se deve fazer, quando o seu colaborador não entende o que deve fazer, ele acaba fazendo de qualquer maneira. E aí não adianta você treinar 10 milhões de vezes, que ele vai acabar não entendendo. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, para os meus colaboradores, a gente já está no nível da empresa, que graças a Deus a coisa já está acontecendo desse jeito, que a gente já tem gestores, pessoas que estão na frente de alguma estrutura, né, de unidade, das clínicas, né, da parte de atendimento. E aí quando eu faço a reunião com esses gestores, uma das coisas que eu mais me preocupo é fazer eles entenderem o porquê que eles estão fazendo aquilo ali. E geralmente o porquê é o propósito do negócio. Não, olha, gente, vocês têm que entender que o sucesso do dentista é mais importante para a gente aqui, que é o que a gente promove na odontoia diagnóstica. Então a gente tenta passar essa linha de raciocínio para que ele entenda, né? E quando você não faz isso no seu negócio, a tendência é que ele faça de qualquer maneira. E às vezes vai errar, sim, não porque queria errar, não porque ele quis fazer daquele jeito, mas porque talvez você não deva ter treinado ele da maneira correta, não deve ter feito, como eu falei, o entorno da gestão financeira, da gestão de dinheiro da maneira correta. Ele não entende e você acaba culpando ele, e aí, como consequência, você vai ter colaboradores mais reclamando muito, pessoas que vão trabalhar mal. No final das contas, isso vai acabar prejudicando o teu negócio. E aí, quando você passa por uma crise como essa que a gente está passando agora, e que a gente vai continuar passando, aí você vê que o consultório está ameaçado quase que ad eterno. Então, se a gente for colocar tudo isso que eu falei para vocês aqui num ciclo, tudo isso acontece, leva a uma queda de movimento, ou leva a menos quantidade de paciente até o seu consultório, que leva a você repetir os erros, que leva a ter menos pacientes. Então, essas coisas elas vão ciclando de forma até um dia você chegar e dizer que o CRO é o culpado, que o mercado de trabalho é o culpado, que o colaborador é o culpado, que a profissão não funciona, né? E você acaba levando isso para um insucesso. O fato é que o dentista não consegue enxergar esse entorno, e ao não enxergar esse entorno, ele acaba levando o seu consultório para um lugar que a gente não quer, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque no final das contas a gente sempre encontra um motivo, né? Um belo de um motivo, uma boa desculpa para fazer a coisa do jeito errado. E entendo se você não está fazendo do jeito que estou falando, entendo que você talvez tenha problemas com o CRO, entendo que você tenha problemas com a sua concorrência, mas eles são apenas um empecilho para o seu crescimento. Eles são apenas um empecilho para você continuar
fazendo a gestão do seu negócio de maneira correta, né? Mas eles não podem ser uma desculpa para você não fazer do jeito certo. Ainda que você faça mais ou menos, você tem que procurar fazer do jeito certo. E o dentista geralmente não faz isso, né? E a gente precisa ter a clareza de que é necessário a gente olhar mais 360 graus dentro do nosso negócio. Agora, essa ideia de que o negócio em si não é legal, ela só consegue ser demovida da cabeça desse profissional, só consegue ser removida, esse mindset ele só consegue sair da cabeça desse profissional quando ele começa a entender que o negócio ele tem multifaces, né? Múltiplas faces. Ele precisa ser olhado de forma mais ampla, 365 graus. São difíceis de ser administradas? São difíceis de ser administradas. Não é fácil, se a gente for botar ele na ponta do lápis, existem mais de 12 tópicos muito amplos que você deve tomar conta dentro do seu negócio. A gente vai falar de 7 aqui para vocês, né? Mas é muito mais do que isso. Mas quando você começa a ter a noção que isso é importante de fato, eu vou dizer para você que, com certeza absoluta, os resultados eles começam a aparecer. Agora, cabe a você querer ou não encarar, porque quando você escolheu ser empreendedor, se ninguém lhe disse que ia ser difícil, que ia ser duro, ainda que fosse um sonho, e você tivesse muita competência para fazer aquilo ali, né? Talvez você não soubesse que fosse tão difícil. Mas vamos ser sinceros, não tem empreendedor que consiga construir as coisas na facilidade. E se for fácil, desconfie. Então o negócio ele é multifacetado, o negócio é complexo por natureza, porque você vai ter que enfrentar todos esses desafios que eu disse agora para você, que podem se transformar numa desculpa quando você não tem preparo para fazer a coisa acontecer dentro do consultório. Então a gente vem aqui com a proposta de falar para vocês algumas formas de gestão que a gente julga importante você ter hoje. Eu não consigo estruturar hoje? Ok, pega um papel e uma caneta, escreve tudo que a gente vai falar para você aqui nesse vídeo, né? Para você tentar já implementar, nem que seja de maneira gradual no seu negócio. Amanhã começa um, depois começa outro, né? Começa a planejar um programa de treinamento dos colaboradores atenderem esses tipos de demanda, porque com certeza absoluta, com um mínimo movimento que você fizer dentro do seu consultório nessa direção, você vai ter resultados, né? Como eu vou repetir, a gestão, o sucesso é inevitável quando você faz gestão e marketing no seu consultório. Então vamos listar aqui para vocês quais são as gestões que a gente julga mais necessárias, tá? Não significa que você não deve fazer outros tipos de gestão. Quando eu falo gestões, na verdade, tudo deve ser uma coisa só, tá? É que são tópicos e pontos de um negócio que são imprescindíveis. Então a gente vai começar aqui com a gestão financeira, que nada mais é do que aquilo que o dentista até acredita que é gestão de fato dentro do consultório. Entrada e saída, como você vai aplicar esse dinheiro, como você vai manusear esse dinheiro à medida que ele for distribuído dentro do seu negócio. Então a gestão financeira é de fato importantíssima. Eu sugiro muito realmente que você comece pela gestão financeira. Lógico, eu estou falando depois que você tiver propósito, depois que você desenhar o seu negócio, mas que dê até uma certa prioridade para a gestão financeira, porque eu vou dar um exemplo aqui da situação que a gente está passando agora. Se você tivesse priorizado fazer do jeito certo a gestão financeira do seu consultório, talvez hoje a gente não tivesse tanto consultório ameaçado, né, nessa situação de crise. Então essa gestão financeira ela é importantíssima, né? Até o vídeo de hoje, ele tem esse cunho de tentar desmistificar que não é só isso, né? Mas eu posso dizer para vocês que realmente é muito importante, não é à toa que realmente é a primeira coisa a ser estudada e trabalhada dentro do negócio. Agora, a gestão financeira é apenas entrada e saída de dinheiro? Não, é aplicar o recurso da maneira correta, né? Então, se você hoje tem uma quantidade boa de dinheiro sendo rodando dentro do seu negócio, é importante que você saiba onde colocar esse dinheiro. Até nesse momento de crise, a gente vai falar de gestão de crise aqui também, como é que você vai gastar o dinheiro? Você deve gastar, você não deve gastar?
Então, a movimentação desses recursos, que inclui também boleto, né, coisa que a gente falou aqui no início do vídeo, que inclui também as receitas dos seus pacientes, inclui a criação de receitas novas para o teu negócio, que não seja apenas tratamento de paciente, tudo isso passa pela gestão financeira. E sim, novamente, é muito importante. Mas não é só isso, né? Você também tem que gerenciar as pessoas do seu negócio. Assim, tente imaginar o seu negócio sem aquele seu colaborador braço direito, né? Aí muitas pessoas dizem assim, esse fulano de tal, essa fulana de tal, meu braço direito, esquerdo, perna e cabeça. Né? Tente imaginar um negócio sem esse colaborador, ou sem esses colaboradores. E ainda que esse seu colaborador não seja aquele colaborador maravilhoso, espetacular, tem a questão de você ainda depender dele. Então, geralmente, o consultório precisa de pelo menos mais uma pessoa além de você. Né? E muito mais importante do que até os próprios colaboradores é te entender também como colaborador da tua empresa. Agora, se você já tem a clareza de que você precisa ter gente trabalhando com você, né? Então, que tal você ter a clareza de deixar essa pessoa satisfeita trabalhando no lugar que ele trabalha? Porque se você tem um colaborador, ainda que ele seja muito bom, ele não está satisfeito, existe um problema. Mais do que isso, ainda que ele seja satisfeito, será que você está fazendo ele evoluir de tal forma para que ele possa fazer o seu negócio crescer junto com você? Esse cara realmente consegue administrar o DNA do seu negócio? Ele conseguiu entender o que é o DNA do seu negócio? Ele conseguiu saber qual é o dom do teu negócio? Ele sabe administrar os seus pacientes? Então, tudo isso, em termos, quando a gente fala de gestão de pessoas, é muito relevante. Porque quem faz realmente o seu negócio, ainda que ele tenha uma marca, ainda que ele pareça só uma empresa, o que faz dele diferenciado é o teu colaborador, são as pessoas. Você junto aos seus colaboradores. É você como um líder da nau, né, do seu navio. Então, tudo isso precisa ser pensado. Tudo isso precisa ser realizado dentro do seu consultório. E aí, quando a gente fala de gestão de pessoas, eu também gosto de falar muito de marketing, porque a gente acaba acreditando que marketing é para vender nossos produtos, mas o marketing é um entorno. Até gosto muito de falar nisso, né? O marketing é um entorno todo do seu mercado. Né? O que acontece? A palavra marketing, ela pode até não ter essa origem, ela pode até não ter essa etimologia, mas a palavra marketing, ela deixa uma sensação pela sua própria palavra, pelo seu próprio nome, de que você está mercadando, você está jogando o jogo do mercado. E quem está dentro desse mercado? As pessoas, ainda que representadas por empresas. Então, se o seu colaborador está no jogo, ele também está jogando e ele está no teu time. Aí você vai botar o teu colaborador numa posição do teu time que vai te ajudar a ganhar o jogo. E as pessoas olham para o marketing apenas com aquele negócio que a gente vende o nosso serviço. Não, a gente vende o nosso propósito para o colaborador, a gente vende o nosso propósito para o paciente e a gente faz isso rodar. Então, o marketing está muito além da divulgação, muito além da divulgação. E ele é parte importantíssima do seu negócio quando você sabe fazer. Então, eu escuto muitas pessoas dizendo, o marketing no meu consultório, às vezes o cara só tem uma página no Instagram, né? Às vezes ele só tem uma conta no Instagram, ele tem uma página no Facebook, mas não tem movimentação, ele não interage com as pessoas, ele não faz o colaborador dele ser valorizado nessas mídias sociais, ele não expõe o negócio dele como uma solucionadora de problemas. Aí não adianta nada, aí você não tem marketing, aí você tem uma pessoa que você paga para poder falar de você. Então isso não é marketing. Então o marketing também é uma peça muito importante no seu negócio, muito além daquilo que você faz para ganhar dinheiro. Vendas. Você sabia que marketing é diferente de vendas? Você utiliza o marketing, as ferramentas de marketing para fazer vendas acontecerem. Mas venda é uma coisa diferente.
E é legal que você tenha uma estrutura de venda, a gente até fala, um dos vídeos anteriores, e eu já te convido para ouvir outros vídeos do nosso canal do Odontoliars no YouTube, no Facebook, no IGTV, para que você entenda por que é tão importante vender. Mas mais do que importante mais importante que vender é ter isso estruturado para que você mantenha o processo acontecendo. Porque tem muita gente que sabe até vender bem, mas aí quando uma pessoa não está, quando ele, o dono do negócio, o empreendedor, não está na frente do negócio, a coisa cai, o negócio cai. Você vai deixar lá uma pessoa no seu lugar, não sabe vender como você. Então, ainda que essa pessoa não tenha toda essa habilidade, quando você tem uma estrutura de venda dentro do seu negócio, feita e desenhada, fica mais fácil você treinar pessoas e fica mais fácil você continuar tendo resultados semelhantes. Então, você também precisa ter gestão de vendas. E isso falando de vendas para o paciente que não é seu paciente e de vendas também para pacientes que são seus pacientes, já fizeram algum tipo de procedimento. Vendas também para o seu colaborador, vendas para você mesmo, para você se convencer que às vezes é necessário fazer algum tipo de investimento, tomar alguma decisão. Então, estruturar a venda dentro do negócio é importantíssimo. E ainda, você não pode vender as coisas e no final das contas você não entregar o que a gente chama de qualidade. Então é necessário também que você tenha controle de qualidade dentro do seu negócio. Tiago, o que é controle de qualidade? Você já deve ter ouvido falar em algum momento de um tal de ISO 9001, ISO 14000, não sei o que, Eu não estou falando disso. Apesar de serem unidades certificadoras, instituições certificadoras, do que eu vou falar, não é necessário que você tenha. Se você tiver, ótimo, porque isso vai certificar a sua qualidade, né? Mas, geralmente, você não precisa ter esse tipo de investimento ou fazer. O que você precisa ter é, pelo menos, os guidelines dessas instituições. Porque se você consegue implementar processos, se você consegue implementar formas de controle da sua qualidade, para alcançar a qualidade, consequentemente, o seu marketing vai conseguir vender melhor. Consequentemente, as pessoas que estão dentro do seu negócio e as pessoas que vão entrar no seu negócio vão ficar mais satisfeitos e a sua gestão financeira vai ficar melhor, porque você vai ter colaboradores mais motivados e você vai ter mais pacientes para poder vender tratamento. Então, percebe como uma coisa vai puxando a outra. E ainda que você não tenha uma gestão financeira legal, uma hora vai faltar dinheiro para você conseguir vender bem, uma hora falta dinheiro para o marketing, então uma coisa fica interligada com a outra. E a qualidade, ela é a consequência, a qualidade do teu trabalho, ela é a consequência das ações. Então, você precisa ter um controle disso também. E como é que você garante controle de qualidade? Fazendo gestão de processos. Há pouco tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande na Odonto-i de conseguir fazer as coisas rodarem. E por quê? Porque, como ela era pequena, ela não tinha uma quantidade de pessoas que pudesse dizer assim, uma grande empresa, hoje ainda não é, mas uma grande empresa, a gente ainda tinha ali o pulso comandando. Então, quando eu estava lá na clínica, eu podia apertar um parafuso, às vezes tinha uma outra pessoa que é um pouco mais experiente e ia lá apertava um outro parafuso. Mas quando você começa a levantar um pouco mais do prédio, as pessoas que ficam na portaria, no primeiro andar, no segundo andar, elas começam a ficar mais distantes de você. E nem recomendo que você fique distante esse tanto, mas é necessário às vezes para você fazer a sua empresa crescer. E aí, quando você não está preparado para um crescimento, você acaba acontecendo uma desorganização no seu negócio que é levado à bagunça, né? Então, essa desorganização acaba passando do seu paciente para o seu colaborador e aí gera aquele círculo vicioso das pessoas insatisfeitas, né? Então, como é que a gente zera isso? A gente zera isso criando processos, fazendo uma gestão de processos dentro do seu negócio, para que as pessoas saibam o que tem que fazer sem necessariamente recorrer a algum superior. Então, o processo é uma sequência de ações para você chegar em um determinado ponto. Então, o paciente chega na recepção, o que é que tem que fazer? Você tem que dar bom dia, abrir a porta para o paciente, depois dar bom dia, boa tarde, boa noite, depois você vai oferecer um café, depois você vai convidar o paciente para ir para o balcão, depois você vai pedir a identidade, depois você vai perguntar se quer uma outra coisa.
depois você vai encaminhar para o dentista, ou vai ligar para o dentista, vai perguntar se tudo ok, depois você vai encaminhar para o dentista. Então, essa sequência de acontecimentos é um processo. Então, é necessário que você mapeie os processos mais importantes do seu negócio, pelo menos os mais importantes, para que as pessoas saibam o que tem que fazer. E talvez esse seja um dos problemas mais crônicos, porque gera muito retrabalho quando você faz a coisa errada, ou quando um colaborador seu faz a coisa errada. E isso precisa ser zerado. Tem que ser zerado. Até o pagamento de conta, até pouco tempo atrás, a gente fez um curso, eu e a Júlia, no qual um dos nossos alunos disse assim, cara, às vezes a minha secretária me interrompe no meio de um atendimento, porque tem que pagar a luz, senão a CELPA, a CEMIG, a companhia elétrica vai cancelar, vai apagar a minha luz, vai cortar a minha luz. Então, quer dizer, não foi feito um processo para isso, se deixou na mão do dentista exclusivamente e a coisa não andou. Então, gerir processos também é muito, muito, muito importante. E o outro que eu julgo muito importante também é a gestão de riscos. E aí a gestão de riscos hoje fica um pouco mais em voga, né, mais em cima, por conta dessa questão que a gente está passando agora. A gestão de riscos, o que é? A gestão de riscos é você saber que existe risco e gerenciar ele. Né? Então, quando tudo aconteceu, quando começou toda essa confusão, você já tinha que ter uma sala de emergência, você tinha que ter já uma sequência do que você ia fazer, caso tivesse uma pandemia. Claro que você não vai prever tudo isso. Você vai ter um plano básico de ação, que é o que a gente chama vulgarmente da gestão de risco. Mas se você for estudar a gestão de risco, é muito profundo, tem muita coisa para estudar nesse sentido. Mas o que eu proponho é que você tenha pelo menos os primeiros passos para que você respire e comece um novo plano em cima disso. Porque a gestão de crise, geralmente ela se dá dentro de um momento de crise. A gestão de risco se dá normalmente no momento que você está correndo o risco. Então são coisas que, se não forem feitas dentro do consultório, além dessas, muitas outras, te levam a algum tipo de colapso. Algum tipo de colapso dentro do seu consultório. Mas, ao passo que você começa a fazer isso dentro do seu negócio, o seu consultório geralmente vai ficar mais organizado, né? O seu retrabalho, com certeza, vai diminuir. Você vai ter mais colaboradores satisfeitos, mais envolvidos diretamente no processo. Essa sensação de amor, digamos assim, pelo trabalho, que acaba refletindo para que os seus pacientes entendam que aquilo é um ambiente legal. E eu gosto muito dessa história do ambiente de trabalho alegre, porque o ambiente de trabalho alegre transborda a felicidade para o próprio paciente, né? E, consequentemente, você vai ter um negócio que tem uma promessa de crescimento muito maior do que aqueles que não fazem esse tipo de gestão. Quero convidá-los mais uma vez a baixar, a entrar no nosso site de mapas mentais. Os mapas mentais estão no link da descrição. Todos os mapas mentais das aulas que a gente dá aqui online estão lá nesse link. Clica lá, acessa, tem acesso, porque está muito legal, tem muito insight ali. É quase um resumo daquilo que a gente fala nos vídeos. E eu acho que é muito interessante você fazer uso disso. Bom, gente, mais uma vez eu estou sem a Julie, mas porque ela estava dodói ainda, está um pouquinho dodói, não está podendo falar muito, está com falta de ar. Mas ela mandou um grande beijo para vocês, para as pessoas que seguem a gente aqui. Ela pede que vocês continuem seguindo a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Se você está vendo isso pelo YouTube, se você não está vendo isso pelo YouTube, te recomendo ir para assistir essas lives pelo YouTube. A gente consegue fazer coisas melhores lá do que só no Instagram. Tem como interagir de uma maneira um pouquinho mais eficiente lá. E se você quer continuar a sua rede social, também não tem problema. A gente vai estar nessas redes todas. Muito satisfeitos, muito felizes para poder te ajudar a reconstruir o seu consultório, a passar por essa crise de uma maneira mais assertiva e, ao fim disso tudo, você ter realmente resultado que vai te levar à possibilidade de dar o próximo passo de ser
muito melhor do que você é hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês. Grande abraço para todos e até logo.